Então, sejam bem-vindos aqui a mais um seminário permanente do Grupo Economias e Sociedades e Culturas Mercantis. Hoje temos connosco a doutoranda Cristina Hernández Casado, doutoranda em História Moderna na Universidade Complutense de Madrid, sob a orientação da professora doutora Carmen Sanz Ayán e bolseira do programa FPU do Ministério de Universidades de Espanha. A sua tese doutoral estuda a pessoa, atividades e redes do banqueiro português Jorge de Paz Silveira, aliás, juntamente com outros homens e mulheres de negócio ao longo da primeira metade do século XVII. Atualmente trabalha no âmbito do projeto de investigação Adversa Fortuna, Las Elites Ibéricas en la Encruzilhada, que é o meu bonito espanhol, como podem ver, desafios, oportunidades e estratégias em la gestión del fracasso. E na equipa de investigação complutense, Elites e Agentes em la Monarquia Hispânica, formas de articulação política, negociação e patronazgo. Tem artigos escritos em vários volumes publicados dentro e fora de Espanha e participou em congressos internacionais, além de organizar diversos seminários espanhóis, e ao longo da sua tese doutoral tem feito algumas estadias de investigação na Universidade de Pablo Olavide, na Universidade de Sevilha, e aqui em Portugal, na Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e atualmente encontra-se aqui no CHAM, até ao final do ano, sob a orientação do professor Pedro Cardim. E hoje traz-nos esta apresentação sob o título de No hay negócio grande que não padeça de grandes contrariedades. Agora a parte mais fácil, que está em português. Sim. Afonso e Gaspar Passarinho, sucesso e fracasso na primeira metade do século XVII. Aqui um ponto de interrogação. E agora então vou passar a palavra à Cristina, que de certo vai fazer uma intervenção muito interessante. Então, muito obrigada, professora Vieira, pela apresentação. Muito obrigada aos senhores e às senhoras por estar aqui hoje. Para mim, apresentar um resumo de uma parte da minha tese doutoral a investigadores que eu admiro é um prazer, um privilégio. Então, gostaria também de agradecer à equipe da professora Alessandrini por me convidar hoje aqui. E pronto, estou desejosa de ouvir as opiniões que os presentes têm do meu trabalho. E é que a primeira vez que eu encontrei um documento relativo aos irmãos Afonso e Gaspar Passarinho, eu não tinha ideia nenhuma, não podia compreender qual era a transcendência que elas tinham ter na minha tese doutoral, em que, como a professora Vieira disse, trata o estudo, a pessoa, as atividades e a rede, maioritariamente composta por judeoconversos, do que foi o banqueiro de provisões gerais mais importante da década de 1940 do rei espanhol Filipe IV, o português e futuro barão, o Jorge de Paz Silveira. É verdade que eu rapidamente percebi que estes irmãos tinham um papel fundamental nas empresas comerciais e financeiras no envio dos montantes dos assentos deste financeiro, Jorge de Paz, mas, no entanto, pouco a pouco eu compreendi e percebi que eles, ainda de ser a dita coluna vertebral destas empresas, também eram ativos colaboradores na quase totalidade de empresas, de redes, os banqueiros portugueses, mas também de algum genovês do dito rei espanhol. A sua privilegiada posição dentro das redes destes personagens não é casualidade, devia ser, para além da sua experiência e de posição, a posição de uma rede, uma extraordinária rede, imensa, heterogênea e de caráter internacional. Pronto, esta ferramenta forjada tanto por estratégias matrimoniais como por empresas comerciais propiciou estes irmãos converter-se numa das companhias comerciais no espaço atlântico mais ativas que eu estudei no âmbito da minha tese doutoral no marco da primeira metade da década do século XVII, peço desculpa. Entre os seus contatos não só localizamos elite econômica, de ser financeiros, homens de negócios, comerciantes, mas também elite social, de ser personagens membros da nobreza. Apesar de tudo, nada disto salvou os Passarinho quando foram acusados de judaizar pela Inquisição.
Por causa disso, foram obrigados a se separar uns anos e depois a refazer as suas vidas e atividades longe da Península Ibérica, em Antuérpia. É por causa disso que eu acho que pode ver-se, não é? Ou perfeitamente. Eu acho que é por causa disto que considero interessante o estudo destes irmãos e também da sua companhia. E pronto, como os senhores e as senhoras sabem, a reconstrução das suas vidas, das suas atividades e da sua rede não é simples. É por causa disso eu tenho consultado diversos arquivos espanhóis, portugueses, entre os quais destacam o Arquivo Histórico Nacional, o Arquivo Histórico de Protocolos de Madrid, o Arquivo Geral de Índias, o Protocolos também o Histórico Provincial de Sevilha, além do Arquivo Nacional Torre do Tombo, entre outros. Tudo isto para, pronto, conseguir estudar uma documentação de índole diversa, como pode ser letras, documentação inquisitorial, documentação notarial ou livros de contas. Mas, só uma dúvida, vocês estão a ver a apresentação? Sim? Sim, não sei. Ou qualquer coisa, porque nós não estamos a ver. Não, não estou a ver a apresentação, não. Não estão a ver a apresentação? Então, No ecrã. só estão a ver aqui a imagem da Cristina, não é? Não estão a ver a apresentação. Acho que tens... Sim, ok. Muito obrigada. Tens Ah, de partilhar. Muito obrigada, professora. Agora já estão a ver, não é? Sim? Agora? Sim. Muito obrigada, professora. Peço desculpa pelo meu péssimo trato com o computador. Obrigada, professora. Peço desculpa. Como estava a dizer, estamos a falar dos passarinhos. O Afonso e o Gaspar procediam de uma família de mercadores de origem cristiano novo de Elvas, que quase eu não tenho ideia nenhuma. É quase desconhecida para mim, mas sim que sei que ambos os irmãos nasceram aproximadamente na primeira metade da década de 1590 e que eles tinham uma irmã e dois irmãos, os quais não usaram os apelidos Rodrigues Passarinho, mas sim os de Nunes da Veiga. Estes irmãos mais novos que os Passarinho eram a Violante, o Diogo e o Antônio Nunes da Veiga. Embora não conhecemos a trajetória do Antônio, sim que sabemos que o Diogo foi outro homem de negócios, o qual passou de Elvas a Lisboa muito jovem e depois passou a Hamburgo, que é a cidade em que ele morou o resto da sua vida. Ele tinha negócios muito vinculados com a América, especialmente com o Brasil, e mantinha relações comerciais com muitos homens de negócios, não só portugueses, mas também flamengos, na cidade de Sevilha, além de algum banqueiro luso residente em Madrid, como pode ser o dito Jorge de Paz Silveira. Mas pronto, em 1137 ele foi acusado de judiçante pela Inquisição de Lisboa e foi chamado por causa disso para se apresentar na cidade de Lusa, mas nunca foi. E por causa disso ele apareceu no auto de fé do 5 de setembro de 1138 em estátua, foi excomungado e os poucos bens que ainda ele tinha foram confiscados pela Inquisição. Mas apesar de tudo não foi a única vez que nós lemos o nome do Diogo Nunes da Veiga no processo inquisitorial. Sempre aparece como um judeu público que morava em Hamburgo e que finalmente mudou seu nome a Avrão Israel da Veiga. Após a morte do seu pai, uns irmãos Passarinho realmente jovens fundaram a que fora a sua companhia de 1646, o Afonso e Gaspar Rodrigues Passarinho, irmãos de companhia. E depois passaram, em 1618, a Lisboa, onde começaram a emitir grandes empréstimos e a criar um verdadeiro banco de letras de câmbio, especialmente com Sevilha e também com o norte da Europa. Assim mesmo, sabemos que mantinham relações com homens de negócios que moravam em Goa, então eu acho que podemos dizer que também tinham uma pequena participação no comércio com o continente asiático. Mas pronto, devido ao processo inquisitorial do futuro banqueiro do rei Felipe IV de Espanha, João da Silva de Lisboa, sabemos que os Passarinho mudaram-se entre o fim de 1131 e o começo de 1132 a Sevilha.
Neste processo inquisitorial do futuro banqueiro João da Silva, sabemos também que, num primeiro momento, os passarinhos tinham um primeiro plano, que era, segundo eles partilharam com o dito João da Silva, passar a Sevilha, ir morar a Sevilha, porque os seus contratos principais lá em Lisboa tinham finalizado, e depois de morar um bocado em Sevilha, passar até Itália ou o norte da Europa. Eu acho que isto é importante depois, quando falamos do fim da companhia destes irmãos e um possível fracasso que eles sofreram no âmbito das finanças da monarquia hispânica. Mas pronto, como eu disse, eles foram morar a Sevilha, aproximadamente entre 1171 e 1172, e foi neste momento, ao longo do seu período sevilhano, quando eles desenvolveram o que for o seu império econômico, realmente. No plano comercial, por exemplo, após de receber uma natureza de Índias, em resultado de um assento do financeiro Jorge de Paz Silveira em 1172, eles focaram a quase totalidade das suas empresas comerciais em América, o continente que elas fizeram quase o seu maior mercado, o seu mercado mais grande. Os portos mais destacados da América em que elas enviavam as suas mercadorias foram Cartagena de Índias, a Lima. E entre os seus produtos mais destacados estão o anil, as ceras, os textéis, mas também foram introduzidos no tráfico de escravos, no âmbito do assento de negros assinado pelo Melchor Gomes e o Cristóbal Mendes de Sousa entre 1131 e 1639. Além disto, além da América, os irmãos também expandiram os seus produtos, especialmente os textéis, ao longo da Europa, sobretudo no norte da Europa, em Veneza, também além da Península Ibérica, e no norte da África, especialmente em Ceuta e em Tánger. Contudo, com certeza eles também tinham uma faceta financeira, e é que estes irmãos participaram nas finanças da monarquia hispânica como agentes, como eu já disse, da quase totalidade de banqueiros portugueses, por exemplo, o dito Jorge de Paz, o João da Silva de Lisboa, também o segundo banqueiro mais importante da monarquia hispânica, o Duarte Fernandes, mas também eram agentes de alguns genovês, como pode ser Juan Giacomo Spínola, Alejandro Palavecin, o herdeiro do célebre banqueiro genovês Otávio Centurión, Domingo Centurión. Mas, pronto, entre as suas tarefas principais como agentes estavam levar, receber letras de câmbio no âmbito do seu banco de letras de câmbio, também levar os montantes dos ditos financeiros ao norte da Europa e recolher as consignações de prata da Casa da Contratação em Sevilha. Contudo, nesta primeira fase, os irmãos também aparecem em primeira mão no negócio dos assentos, porque elas foram participaram da quase totalidade dos assentos que assinou o dito futuro varão Jorge de Paz Silveira. Depois, numa segunda etapa, na primeira metade da década de 1140, eles começaram a fazer assentos juntamente com outros homens de negócios, mas agora não eram partícipes, senão os que assinavam os assentos, os signatários. Desta maneira, em 1140, juntamente com o que já era o proeminente assentista da Armada Espanhola, o Diego Cardoso, Gaspar Passarinho assinou um assento de 70.000 escudos que estava vinculado à dita armada. 2 anos depois, eles formaram uma companhia de negócios juntamente com outros homens residentes em Sevilha, por exemplo, os portugueses Francisco Fernandes Solís, o Diego Cardoso, também espanhóis, Juan de Soto, Pedro del Puerto e franceses, como pode ser o Lafrán David. Todos eles assinaram um assento de 55.000 escudos em prata. O mesmo ano, a mesma companhia fez outro assento, neste caso de 60.000 escudos. E o ano seguinte, 1143, o último assento da companhia, a mesma quantidade que foram 55.000 escudos, a mesma quantidade que o primeiro assento que elas fizeram. Depois, em 1144, devido a uma denúncia de um navio procedente de Londres, os irmãos, juntamente também com outros homens de negócios também de Sevilha, foram obrigados, para se liberar da dita denúncia, de fazer um empréstimo de 44.000 escudos.
Mas, na altura de 1145, ambos os irmãos começaram a fazer assentos sozinhos, especialmente o Gaspar, que foi a pessoa dentro da companhia destes irmãos que enfocou a sua atividade nas finanças, enquanto o Afonso ainda continuava a enfocar mais a atividade no que é o âmbito comercial, especialmente com a América. Desta forma, ambos os dois assinaram de 10.400 escudos e depois o Gaspar sozinho fez o 16 de janeiro de 1145 um assento de 18.000 escudos em prata para Flandes, o 21 de agosto 30.000 para o mesmo destino e finalmente o 1 de dezembro de 1145 também outro assento de 52.500 rações para o apresto da armada. Por causa disto, e para ficar mais perto da coroa espanhola, eles alugaram umas casas em Madrid e foram morar lá entre o fim de 1145 e o começo de 1646. Além disto, ambos os irmãos eram os responsáveis de abastecer de trigo a Praça do Tánger, aproximadamente entre 1637 e 1640. Chave para o sucesso econômico destes irmãos ao longo da sua vida foi a sua imensa, internacional e heterogênea rede de negócios. Nesta, os vínculos matrimoniais, além das empresas comerciais, tiveram um papel muito importante. Desta forma, se falamos das filhas do Gaspar Passarinho, a primeira delas, Maria da Veiga, casou com o Simão da Fonseca Pina, um ativo homem de negócios no âmbito atlântico e também futuro assentista real na década de 1650. Mas a verdade é que ela destacou por ser arrendador de diversas rendas reais, entre as quais estão os diezmos de la Mar de Castilha, os puertos secos de Vizcaya ou a renta geral das lãs também em Castela. O esposo da irmã de Maria, Beatriz de Veiga, foi Manuel Rodrigues de Andrade, membro da Casa dos Andrade, muito envolvido no desenvolvimento do comércio no Atlântico, especialmente também pelo seu papel na trata de escravos. Então, o Manuel, com certeza, foi um ativo comerciante também no âmbito do tráfico de escravos, especialmente no dito assento de Melchor Gomes e o Cristóbal Mendes Sousa, mas também foi administrador e tesoureiro-geral da renda dos almoxarifados maiores de Índias, juntamente com o homem de negócios também luso, Marcos Fernando de Monsanto. Depois, uma última filha do Gaspar, da qual não conhecemos o nome, casou com Francisco Dias da Silva, da Casa dos Dias da Silva, a qual pertencia também Duarte Dias da Silva, quem, por sua vez, casou com uma prima dos Passarinho, Branca Mendes. Os Dias da Silva tinham também muitos negócios, especialmente no âmbito do Brasil, especialmente vinculados com o açúcar e os escravos. Pois, como eu disse, ambos os irmãos tinham uma irmã, Avelante da Veiga, a qual casou com o primo dela, o Manuel Fernando Penso, e o casal teve uma filha, Isabel da Veiga, a qual primeiramente casou com um dos colaboradores mais importantes no âmbito do Banco de Letras dos Passarinho, que era o Estevão Luís Diamante, o qual também tinha um papel ativo no tráfico de escravos no âmbito atlântico. Mas o Estevão, que já na altura era muito idoso, morreu aproximadamente em 1149 e Isabel da Veiga voltou a se casar, nesta ocasião com o seu primo, João Álvares, filho do Afonso Passarinho, que, como vamos ver, teve um papel muito importante no futuro destes irmãos, no futuro econômico. Mas pronto, além da importância, não é, dos familiares, que com certeza tinham um papel importante na rede, os Passarinho também mantinham relações, como eu disse, com nomes ao redor do mundo, com nomes em América, com nomes no norte da Europa, a Península com certeza, e no norte de África também. Não só eram portugueses, mas também franceses, mexicanos, temos castelhanos também, todo tipo de nações. Por exemplo, em Sevilha, uma grande praça, uma praça de grande importância para estes irmãos, não é? Eles mantinham relações com portugueses, como pode ser o Gonçalo Núñez da Sepúlveda, já conhecido pelos trabalhos de Miguel Geraldes no âmbito da Angola, porque este personagem ficou muito tempo lá em Angola, ao serviço também do Filipe IV, ou também nos futuros financeiros como António Ribeiro Carvalho ou Francisco Fernandes Solis.
francês, como dito, l'Enfant David, mas também, por exemplo, flamencos. No papel de Gaspar como cônsul da nação em Sevilha, propiciava uma colaboração não só no âmbito administrativo, mas também de negócios, como, por exemplo, o cônsul da nação flamenga em Sevilha, que era o Simão Canis, mas também com o deputado da nação castelhana, o Francisco Gomes de Torres. Além da Praça de Sevilha, como eu já disse, em Madrid, elas tinham contato com quase todos os homens de negócios que lá moravam no serviço do rei espanhol para fazer assentos. E outras praças espanholas que também foram importantes, por exemplo, o território extremenho foi muito importante para os negócios textéis destes irmãos. Por exemplo, em Badajoz, elas tinham um agente principal, que era o Lúcio João da Fonseca Mense, ao qual os irmãos encomendaram a compra de materiais textéis, e depois, em Cáceres, os agentes castelhanos Diego López Núñez e Juan Jiménez Escalante, muito envolvidos nos negócios de lá. Depois, outro porto muito importante para estes irmãos foi Cádiz, no qual, por exemplo, o João Rodrigues Penso e o António da Fonseca Mesa encargavam-se de levar os montantes dos assentistas ao norte da Europa, mas temos também mulheres de negócios, como Clara Gomes, envolvida nas empresas de tráfico de escravos dos irmãos Pacharino. Depois, em Portugal, é verdade que elas mantinham relações com muitos homens de negócios que também estavam envolvidos no tráfico de escravos, mas eu gostaria de sublinhar o caso de Francisco Botelho Chacão, o qual, na altura da década de 1130, ele foi muito importante no âmbito da monarquia hispânica. Ele tinha muitas relações com a Ásia, também com a América, mas na altura de 1140 passou a converter-se num banqueiro do rei Bragança, do rei português. Além disso, além de que, embora ele convertiu-se num banqueiro luso, num banqueiro da coroa portuguesa, os irmãos continuaram a representar os interesses deste homem de negócios nos anos 1140, 1141 e 1142, com uma relação muito perto entre elas. Depois, além do âmbito peninsular, em Antuérpia, com flamengos, por exemplo, o pai do dito cônsul da nação flamenga em Sevilha, Justo Canis, foi um agente muito importante para os negócios textéis destes irmãos no norte da Europa, com certeza também agentes luxos, como pode ser membros da Casa dos Pinto, António da Paz, o Francisco Lopes Franco e Feio, que foram os dois agentes mais importantes dos assentistas reais do Filipe IV nessa praça. Por exemplo, o genro do fugido ex-banqueiro do Filipe IV, o Garcia Dillon, neste caso, o Francisco Sánchez Sousa. Lá, na América, também os irmãos criaram uma rede à altura dos seus negócios. E nela, não só encontramos homens de negócios, com certeza muitos deles portugueses, mas também outros personagens que estavam muito vinculados à administração castelhana em América, como pode ser, por exemplo, o Antônio Justiniano, regidor em Guatemala, o Ambrósio Arias Aguilera, que é um homem que já conhecemos pelos trabalhos da doutora Mateus de Graça Ventura, em relação com a vinculação que este personagem tinha com a família dos Gramacho, especialmente com Antônio Nunes Gramacho, o qual, por exemplo, quando ele passou de Cartagena a Sevilha, levou com ele uma grande quantidade de bens que, pronto, não eram totalmente legais, e, pronto, o Ambrósio Arias Aguilera passou perfeitamente. Então, eu acho que, pronto, as vinculações que os homens de negócios tinham com a administração na altura. Também gostaria de mencionar simplesmente um homem de negócio mexicano que estava muito presente nas redes destes homens, sobretudo daqueles que moravam em Sevilha, que é o Blas de la Peña. Blas de la Peña era o capitão comerciante que fez várias viagens à América e que tinha um papel importante à hora de representar os interesses dos homens de negócios lusos em Sevilha, lá em América. Então, finalmente, no norte de África, nas diversas praças que os irmãos tinham negócios, como pode ser Ceuta, mas foi muito importante Tánger pela conexão que eles tinham com alguns capitais gerais da praça. E é que, como eu disse, na rede destes irmãos não só encontramos a elite econômica, mas também a elite social.
uma elite social, uns personagens pertencentes à nobreza, majoritariamente portugueses e majoritariamente uma nobreza nova, embora temos exceções. Por supuesto, com certeza, nobreza de serviço econômico, não é? Como pode ser os sessentistas, Juan Giacomo Spínola, o dito Jorge de Paz, que criou uma baronia em Nápoles no ano 1145, ele convertiu-se em barão de Alvito, mas também, por exemplo, o capitão-geral da Praça de Tanger, na altura de 1130, 1140, que foi o conde das Sarcedas, presumivelmente o Rodrigo Lobo da Silveira, que adquiriu a sua intitulação nobiliárquica na década de 1130. Então, era um nobre muito, muito nobre. Mas é interessante porque na relação que ele tinha com os irmãos Passarinho, podemos ver um viés, um tom de muita proximidade, mais do que os irmãos têm com, por exemplo, outros assentistas. Por exemplo, o conde das Sarcedas encomenda aos irmãos que procurem um lugar digno para a condessa, que vai ir a Sevilha uns dias, agradece imenso as notícias que os irmãos dão sobre Sevilha e sobre Brasil também, e tudo isto, como eu disse, com um tom de muita mais proximidade do que os irmãos têm com outros homens de negócios. Depois, mais nobres, o Marquês de Castelo Rodrigo era um marquês de uma nobreza mais velha, mas é verdade que a relação que ele mantinha com os irmãos era mais distante. Não era a mesma que podia ter com o Conde das Sarcedas ou com o Conde de Linhares e o seu parente, o Conde de Castelmendo, que foi padrinho de casamento desse filho de Gaspar, o João Álvares. Mas pronto, na altura de 1145, ambos os irmãos romperam relações com o já barão Jorge de Paz Silveira, devido a uma conta de prato pendente que tinham de muito tempo atrás. Embora eles ainda apareçam em algumas letras que o Jorge de Paz manteve com alguns parentes destes irmãos, como o dito Simão Fonseca ou Estevão Luís Diamante, é verdade que a situação dos três homens ficou muito danificada. E como alguns dos colaboradores dos Passarinhos diziam, nessa altura, os irmãos ficavam à mercê de homens muito vingativos, como, pronto, eles sabiam que era o Jorge de Paz Silveira. E é verdade que, pouco depois, a que parecia ser uma boa trajetória destes irmãos nas finanças da monarquia hispânica, terminou abruptamente, quando eles foram acusados pela Inquisição de judiçar no 29 de maio de 1646. Nessa altura, os bens de ambos irmãos, assim como os bens do filho do Gaspar, Diego Manuel de Castro, e do Estevão Luís Diamante, foram confiscados e pouco depois o Afonso e a mulher dele, Beatriz Penso, foram presos. Mas, nessa altura, o Gaspar não estava em Espanha, nem em Sevilha, nem em Madrid. E aqui o Alfonso diz ao Santo Ofício que eles tinham separado a sua companhia no 3 de março de 1743, devido a que o Gaspar gostava de ir morar até Antuérpia para converter-se em agente dos homens de negócios, dos assentistas reais do Filipe IV, que moravam em Madrid, Espanha. Ele achava que o verdadeiro negócio não era ser assentista, mas sim ser agente destes assentistas. Eu acho que não foi, este fim de relações com a Fazenda Espanhola não foi tão abrupta no sentido da assinatura dos assentos, porque o Gaspar já tinha este plano na altura da década de 1130 de passar de Lisboa até Sevilha e depois até Itália ou o norte da Europa, como finalmente foi. Mas é verdade que o Alfonso diz ao Santo Ofício que o seu irmão, pouco depois de separar a sua companhia, passou diretamente a Antuérpia no março deste ano com licença real. Mas, pelas cartas pessoais destes irmãos, sabemos que não é verdade. Para essa altura, para a altura do 29 de maio de 1746, sabemos que o Gaspar ainda estava em São Sebastião e que foi pouco depois quando Juan Giacomo Spínola intercediu no seu nome para que ele pudesse fazer uma viagem na Flandes juntamente com o seu sobrinho e o filho do Afonso, o João Álvares.
Apesar de que o Gaspar foi declarado fugitivo, ele manteve as suas companhias com os homens de negócios que moravam em Madrid, e é que a Inquisição tinha graves suspeitas porque estava a perceber que, de repente, o João Álvares tinha muitos negócios em Madrid, com todos os homens de negócios que previamente tinham relações com o Afonso e o Gaspar. Então, a Inquisição tinha graves suspeitas sobre que a verdadeira pessoa, tras a assinatura do jovem, do novinho João Álvares, fosse realmente o Gaspar Passarinho, que assim tentava ocultar, tentava esconder uma parte da sua fazenda da Inquisição para poder continuar com os seus negócios. E aqui, por exemplo, o Santo Ofício tinha provas, como por exemplo a carta que o Gaspar Passarinho escreve ao banqueiro Duarte Fernandes no dia 21 de março de 1147, é decir, quando ele já está em Antuérpia. Nela, um morador em Antuérpia dizia que se o Duarte tivesse problema em nomear-lhe o seu agente para as pagas dos seus assentos, se diretamente fosse embaraçoso ou comprometido para ele por causa da fé, que o Duarte podia nomear ao João no seu nome. Então, eu acho que, pronto, são provas um bocado convincentes de que realmente era o Gaspar a pessoa atrás da assinatura do João Álvares. Desta forma, no mesmo ano em que eles ficaram em Antuérpia, continuaram a fazer negócios, não só com os homens, com os cientistas reais nesse momento, genoveses e portugueses, que confiaram os seus montantes a esta companhia de o João e o Gaspar, mas também eles mantinham correspondência e contacto com homens muito perto da corte, muito perto da administração de Castela, como pode ser o Francisco de Galarreta, escrivão real, o Francisco del Castillo, secretário do rei, e que afirmou ao Santo Ofício que tinha visto muitas letras dos mencionados o Gaspar e o João sobre diferentes pessoas da corte, também o Juan da Lira, do Conselho de Fazenda, o Manuel Pantoja, membro do Conselho de Fazenda também e presidente da Casa da Contratação de Sevilha, e, por exemplo, também com Tomás de Herrera, que era o administrador da Casa da Cruzada nessa altura. Assim mesmo, o Gaspar continuava a participar no arrendamento da renda dos Diezmos de la Mar, juntamente com o Simão da Fonseca, e estava muito envolvido nos seus negócios de lá. Acho que o Afonso saiu da prisão finalmente depois do auto da fé de 1 de janeiro de 1151 e depois foi morar a Toledo. Apesar do facto de que um ano depois a Inquisição acediu a retornar-lhe os bens que tinha embargado em 1146, isto nunca aconteceu. Então, Afonso Passarinho realmente empobrecido passou a Antuérpia o 5 de outubro de 1654 e foi declarado fugitivo também, embora que o Simão de Fonseca declarasse que o seu parente tinha licença real para fazer esta viagem. Nessa altura, o filho do Gaspar, o de Manuel de Castro, também estava em Antuérpia e nesse mesmo momento, a partir desse mesmo momento, é verdade que nós vemos como os Passarinho mantêm negócios ao longo da Europa. Sabemos também que o João Álvares convertiu-se no cônsul da nação portuguesa lá em Antuérpia, mas não voltamos a encontrar um documento que acredite que os irmãos participassem, depois de 1654, nos negócios da monarquia hispânica, incluída a América. E pronto, muito obrigada. Agora, se tiverem questões, se colocassem a mãozinha no ar e aqui gerirmos as perguntas para a Cristina. Enquanto estão a pensar, eu queria perguntar, muito obrigada. Obrigada. Mais uma família nesta altura, eu, como sabes, estou a estudar italianos, assim, é importante querer saber se há genoveses ou outros italianos com quem os passarinhos tiveram. Sim, sim.
totalmente, elas tinham lá em Génova, tinham, por exemplo, relações com os frescos, tinham também, além dos Spínola, tinham também algumas relações, mas sobretudo com os cientistas genoveses que moravam lá em Madrid, como pode ser Otávio Centurión e o herdeiro Domingo Centurión, com os Pichinotti também, Francisco Maria Pichinotti, Pichinotti, Palavecinos também, e pronto, foram tipo a rede de genoveses que mais atuou no âmbito dos negócios com os... E o Otávio Centurión também esteve em Lisboa. Sim. E tem a notícia, no arquivo da Igreja do Rei, que estava lá. Isso aqui é incrível. E aqui em Lisboa? Não, em Lisboa não. Em Lisboa não tenho certeza de que elas tiveram contato com genoveses, simplesmente portugueses. Só portugueses. Em Lisboa, só portugueses. É verdade que, como eu disse, em Sevilha tem como muitas mais nações, em Madrid também, mas em Lisboa eu só percebi portugueses, simplesmente. Sim. Obrigada pela pergunta. Eu tenho uma questão para a Cristina, que é tudo metodológica, porque este tipo de trabalhos que a Cristina está a fazer é um trabalho bastante desafiante em termos de metodologia, trabalha com muitos dados. É verdade. E a Cristina está a trabalhar com comunicação editorial e cultural. Sim. A minha questão é exatamente essa, como é que a Cristina consegue gerir essa documentação, essa quantidade enorme de dados, destes biológicos até às ligações comerciais, agentes, suponho que esteja a trabalhar também com ferramentas de análise de redes, sim. Mas percebo depois, na tese, no final, como é que apresenta essa informação? É uma boa pergunta, professora, porque eu ainda não escrevi esse capítulo da minha tese, mas a verdade é que eu estou a fazer um trabalho de, pronto, reduzir essa rede imensa, porque elas mudam de agentes constantemente também, sobretudo no âmbito da Península Ibérica. Então, eu estou a tentar fazer grupos da pertenência e das atividades que elas têm com estes homens de negócio. Então, está a ser um bocado mais correto, um bocado mais ordenado, mas ainda tenho de falar com a minha diretora, a Carmen Santos, porque, como a professora diz, estou ante uma rede de 800, 900 pessoas, então é muito difícil, porque também é ao redor do mundo. Então, temos de ver como vamos fazer, se mais pela localização, se mais pela atividade que elas façam, ou simplesmente também se elas são nobres, ou são homens de negócios, ou membros da administração. Mas a verdade é que é o último capítulo da tese que ainda tenho, então estamos um bocado à espera de como vai ser. Mas sim, a verdade é que é um desafio metodológico. E este tipo de trabalho é aquele tipo de trabalho que, eventualmente, agora no futuro, não estou a ser agora português, serve de alcançar para criar uma base de dados disponível online, usar dados como trabalho seria incrível. Que também já têm que trabalhar estas famílias. De facto, é aquele tipo de informação que, se calhar, conseguimos visualizar e tirar mais proveito através dessas ferramentas, porque, propriamente, num artigo ou mesmo numa tese escrita, não é? A conclusão está a ser frustrante. Não, mas eu acho que seria ótimo, não é? Este tipo de tese estrutural, partilhar com os dados que se tem de todas as famílias genoveses portugueses, porque, no fim, a verdade é que é quase uma mesma rede. É uma rede de um único contacto lá no norte da Europa, cá em Portugal, em Espanha, com os genoveses também. Elas estão simplesmente a colaborar constantemente, colaborar e competir entre elas, mas no fim é uma mesma rede. Elas precisam uns de outros para fazer. Então, eu acho que um dos objetivos desse tipo de tese estrutural é, pronto, partilhar o que comparar os dados com os outros que então seria incrível poder ver semelhanças. Sim, totalmente. É interessante porque a Cristina acaba no bocado de estudo aqui em meados do século XVII, portanto, sim. Eles saem dos escritórios de Domínio castelhano e português, mas depois seria interessante continuar a seguir
cursos e seguimento com a documentação que se encontra disponível nas congregações judaicas de Amsterdão. Sim, é verdade que Amsterdão é uma praça que é um bocado escura neste tipo de redes. É porque temos muito contato em Antuérpia, temos muito contato em Hamburgo também, mas Amsterdão ainda sabemos que tem contatos, são muito escuros, muito pequeninos, muito poucos nomes. Então é uma praça que adolesce. Sim, sim, é por isso. Então, sim, seria incrível poder continuar com isto. Sim. Além do qual está além com uma questão. Um pouco como fez a América, Sim. essas regras e tentar-se depois visualizar. Sim. Não, Não, sim, é impossível. Muito obrigada pela pergunta. Podes ouvir aí a janela do quarto? Sim, deixa uma questão. Ok. Está a dar os parabéns e o Paulo tem uma questão. Está aí com a mãozinha no ar. Força, Paulo. Obrigado. É que ouve-se mal, ouve-se bem a Cristina, mas ouve-se mal as pessoas Eu acho que vou perceber. que estão na sala. Oh, Cristina, olha, gostei, pelo menos houve uma parte que me escapou, mas parece muito interessante. E falas um excelente português, coisa que não é Obrigada muito por habitual dos castelhanos. Olha, a minha área de trabalho não é esta área, não é o Atlântico, é o Índico. E pelo que eu percebi, os irmãos passarinhos estavam envolvidos sobretudo nos assentos, não é? Mas tudo no mundo atlântico. Tinham algumas ramificações ou alguma ligação aos negócios com a Ásia, com a Índia, ou não? É uma pergunta difícil porque é quase a coisa que mais adolece na minha tese doutoral, que estou a procurar cá, precisamente na minha estadia, é essa vinculação que eles têm com a Ásia. Então, temos vinculações, mas é verdade que na altura de 1130 e muito, 1140, eles quase focalizam na sua atividade comercial, principalmente no âmbito atlântico, especialmente com a América e depois com o norte da Europa. Então, parece ser que não abandonam as suas empresas lá em Ásia, mas a verdade é que não têm a mesma força que, por exemplo, tinham antes, da altura de 1130, 1140, nas redes destes personagens. Então, eu gostaria de poder encontrar mais nomes, porque tenho muito poucos dos agentes que eles têm, tanto os passarinhos como os banqueiros reais, por exemplo, o Jorge de Basileira. Mas a verdade é que há muitos menos agentes, muitas menos ligações com a Ásia na altura de 1130, 1140, que eu encontrei, certeza. Seguro que há mais, mas que eu encontrasse. Rui? O Rui deve saber mais. O Rui deve dizer alguma coisa. Não, boa tarde. Olha, gostei muito da intervenção e queria só acrescentar qualquer coisa ao que o Paulo Pinto disse. Tanto quanto eu sei, todas estas famílias tinham redes mundiais e, portanto, a partir da península tinham ligações à Índia diretas, não é? Através de Portugal, e depois a partir da América tinham ligações pela via das Filipinas. Portanto, quase que abraçavam o globo. Eu não sei, não ouvi todos os pormenores, também como o Paulo disse, não os ouvia muito bem, mas eu penso que nos arquivos da Inquisição do México, portanto, é que há uma quantidade incrível de processos. Eu tenho documentação sobre salvo erro, Domingos Vitória. Ok. Não sei, são para aí 800 páginas. E isto é século XVII, e tem ligações em Goa, em Lisboa, por toda a Europa. É uma coisa verdadeiramente assustadora, não é? Assustadora no bom sentido. São redes familiares / de solidariedade muito interessantes. Portanto, é sempre preciso fazer a ligação à Ásia, neste caso. Totalmente. É verdade, por exemplo, que os agentes que os passarinhos têm na América é muito interessante porque eles ainda têm muita ligação também com a Ásia, mas, por exemplo, eles tentam fazer, isto é uma hipótese, com certeza, mas há muitos deles que tentam fazer ainda uma ligação com a Ásia, mas através da monarquia hispânica, desde a América.
porque eles estão a levar produtos, mas todos eles em galeões espanhóis até a Ásia. Então, pronto, é interessante também porque não abandonam os seus negócios em Ásia, mas a verdade é que dos homens de negócios que eu estudei, que ficavam na Península Ibérica, não encontrei quase a mesma coisa. Pronto. Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se existem mais questões. Não, só acrescentar aqui uma coisa, desculpem, isto agora, é que de facto a década de 1630 para a de 1640, não é? Não foi só uma ruptura, não foi só uma ruptura política, não foi só uma crise política e uma revolução em Lisboa. E eu estou a falar isto do ponto de vista asiático, não é? É que a década de 1630 marca o apogeu da ligação, por exemplo, de Macau com o Japão e com o Extremo Oriente e com Manila, e subitamente tudo aquilo desaba na década seguinte. Na década seguinte já não há nem Malaca, nem Nagasaki, e Macau está em muito maus lençóis por causa da rivalidade com Manila, e portanto daí a minha pergunta, que a família pode ter tido negócios e ligações de um comércio que estava florescente durante a última década dos Habsburgos, do Filipe IV, e subitamente na década de 1640 tudo aquilo desabou, e daí o enfoque nos negócios atlânticos, não é? Totalmente. Daí a Sim. minha curiosidade. Não, é verdade, e tenho de dizer, evidentemente, as minhas fontes são parciais. Estamos a falar também de cartas pessoais que o Jorge de Paz, o Passarinho, tem entre elas. Estamos a falar de livros de contas, mas não só a totalidade das empresas que elas tinham. Mas é verdade que elas falam entre eles também de, por exemplo, o negócio com os diamantes, algum patache que vem da China, com textéis, e não é a mesma quantidade de peso que tem com outras empresas que elas se que mantêm no âmbito atlântico. Mas é simplesmente porque também eu tenho de ter em conta que as minhas fontes não são a totalidade das empresas que elas tinham, é verdade. Já agora uma pergunta. Falta aqui o Miguel Rodrigues Lourenço, que é o nosso especialista em Inquisição. Não havia Inquisição na Flandres dos Habsburgos, na Flandres espanhola? Não havia. Não? Pronto. Eu sei, vocês não estão a conseguir ouvir bem, pois não, porque eu não tenho. Não, agora ouve-se bem. Sim. Tenho que colocar a voz. A questão em Antuérpia é que, no fundo, obviamente não podiam, não era permitido na prática dos livros no público, mas também não havia instituição repressora da Inquisição que vigiasse esses comportamentos. Portanto, o que acontece é que muitos cristãos novos acabam por sair de Portugal e Espanha e portanto, é onde encontram uma maior segurança, também encontram nos reinos ibéricos, onde a Inquisição realmente está mais ativa, mas no fundo ali a Antuérpia acaba por ser quase um porto seguro, embora não exista comunidade judaicas, nem possa existir comunidade judaica durante estes anos. Ok. Eu vou também conhecer a Yeah. Sim, porque, pronto, pode ser que seja por isso que os irmãos Passarinho foram a Antuérpia e não a outra praça, por essa menos força, não é, da Inquisição. Então, ótimo, muito obrigada, eu também. Mais ninguém? Pois, acho que, então, se não existem mais questões, agradecendo aqui a presença de todos,
estiveram online connosco e agradecemos sobretudo à Cristina Agradeço por eu. esta exposição tão interessante e de alguma forma já tem sido útil também para o trabalho que está a desenvolver aqui. Totalmente. Totalmente. Então, ótimo, agradecemos. Não sei se temos algum seminário já planeado em breve, não temos. Então, fiquem atentos para ver quando é que temos o próximo seminário. Obrigada a todos e boa tarde.